Oi, eu sou Paula E eu sou o Argel. e nós dois fazemos parte da Olhar Distribuição. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre distribuição. Começando a falar sobre qual é o papel do distribuidor, né? E o distribuidor ele vem muito para conectar o filme com a audiência, com o público, né? Achar onde que o público tá, levar o filme para onde o público tá. E é essa pergunta sempre que você deve fazer quando você está formatando o seu filme, pensando no seu filme, é onde está o meu público, né? Porque afinal de contas ele vai assistir onde? É fato que o streaming ele mudou o consumo do audiovisual. Hoje as pessoas podem assistir o seu filme no seu tablet, no celular, pode assistir na telona, nos cinemas, às vezes assiste sozinho em casa, pelo computador. Aí o público ele vai escolher a melhor forma de assistir seu filme. E aí esse que é o papel do distribuidor, descobrir onde que o público tá, como que ele está consumindo, quais são os agentes de mercado que compram para esse público e conectar, né? A gente é um intermediário disso tudo. Você tem um filme, você tem um distribuidor, você tem que procurar o público, acessar esse público. Então é só ter um filme pronto e caçar o distribuidor? Jamais. Quando eu devo procurar um distribuidor, Paula? Na verdade, você pode procurar um distribuidor em qualquer fase do seu projeto. E aí, eu acho que entender se ele se interessa de entrar no desenvolvimento, no filme em processo ali de produção, ou no final, vai depender mais do perfil do distribuidor. Para nós, na Olhar, é interessante entrar desde o começo do projeto, porque a gente entende os projetos como uma parceria. Então, você está ali dentro do seu filme e a gente entende ele junto com os outros players do mercado, azeita a coprodução se for necessário, se é isso que está faltando para você, se a gente tem contato com algum patrocinador possível, financiador, a gente também vai buscar junto por essas oportunidades com o produtor. É necessário ter uma afinidade do filme com o distribuidor. Então, enfim, tem várias distribuidoras no mercado. É interessante você fazer uma pesquisa, entender se seu filme conversa com aquela distribuidora, entender quais foram os últimos lançamentos nos cinemas desse distribuidor. Geralmente os distribuidores eles procuram filmes por gênero, às vezes por idade, faixa etária. Procurar o distribuidor quando seu filme já está pronto, com corte finalizado, a cor acertada, o som lindo. Geralmente o diretor sempre tem esse cuidado, mas para nós é muito melhor receber um filme que está lá no seu primeiro corte, a gente vai entender que o som não foi finalizado, que não teve tratamento de cor. Tem muita gente que se preocupa, né? Não quer mostrar um corte em progresso ainda, porque tem medo da resposta que vai ter ali. E a gente entende que o processo é importante para a gente, para muitos outros distribuidores que a gente conhece, mas porque ali ainda é possível contribuir, é possível a gente dar uma visão do que é importante para o público, né? A gente tem que ter em mente que o produtor às vezes está fazendo um filme por ano, às vezes até menos do que isso, enquanto a gente está distribuindo 10 ou mais filmes por ano, então a gente está em contato sempre com o público direto, então a gente tem uma experiência para trocar nesse sentido, né? O que está funcionando com as pessoas ou não, então é legal ver esse conteúdo, às vezes no desenvolvimento, às vezes em produção, mas ter esse diálogo desde cedo ali. Às vezes esse contrato de distribuição é maior do que um casamento, maior do que muitos casamentos, então é importante que você tenha confiança, siga a sua intuição, para que a sua relação vá muito além de um contrato, de um papel, porque eu acho que ninguém gosta de só ficar nessa parte burocrática, todo mundo quer trocar experiência, quer trocar conhecimento, né? E quer sentir acolhido ali no outro. Então, isso é bem importante em muitas distribuidoras. Hoje, você poderia falar, eu vou acessar o site do distribuidor X, vou acessar um link lá, preencher uma ficha de inscrição e enviar meu projeto, enviar meu filme para esse distribuidor. Mas a minha sugestão é, procure os mercados que geralmente acontecem dentro dos festivais de cinema por todo o país. Nesses mercados existem as rodadas de negócio. O que são as rodadas de negócio? As rodadas de negócio, elas acontecem dentro desses espaços que eles chamam de espaços de mercado, né? É onde realmente você vende e compra o filme. É como se fosse uma feirinha mesmo. Tem gente vendendo o seu produto,
tem gente comprando seu produto, tem gente comprando seu produto para revender em outro lugar. Então, é nesse lugar que você encontra os chamados players, que é como eles costumam chamar entre si. A gente prefere brincante, né? Mais brasileiro. E aí as rodadas são espaços dentro desses festivais, tem muito mercado que acontece independente do festival. O Rio to Sea é um deles, o Matapi lá no norte é outro, o Nordeste Lab é outro também, que é só o mercado. E aqui, com o olhar de cinema, a gente tem o encontro de cinema que acontece dentro do festival. E aí, nesses espaços, você tem duas oportunidades de vender o seu filme, né? Seja ele projeto, seja ele pronto. Você tem o que se chama mesmo de rodada de negócio, que são mesas onde você fica com o seu projeto, ou então o distribuidor fica lá, tem várias dinâmicas possíveis, e você vai trocando de mesa com o seu projeto, passando pelos vários distribuidores ou programadores, porque a gente tem nesses espaços canais de televisão, você tem plataforma de streaming, você tem todo mundo ali que está a fim de comprar e vender conteúdo. Então pode ter também, em alguns mercados internacionais ou mercados maiores, a figura do sales agent, que é um agente de vendas também. Mas que isso complica, hein, Paulo? Complica mais, não, né? São sales muitos agent, termos. esquece. Vamos lá. Uma coisa que é importante na rodada de negócios é, você vai inscrever o seu projeto e geralmente os players eles vão selecionando os projetos que eles querem fazer esse encontro. Então você precisa se inscrever em vários de repente. Aí os players vão falar, eu quero falar com você, gostei desse projeto. O que você não pode esquecer nessas rodadas de negócio? A história é o mais importante. Então, tenha uma boa história. E não tenha medo de contar essa história. Então, assim, chegue lá, a gente adora spoiler, né? A gente adora Conta spoiler. do começo, meio ao fim, essa história. Se você tiver um teaser legal, se você tiver já um projeto gráfico, é importante. Se você já tiver o orçamento desse filme, leve. Se você já captou recursos, também é importante. Mas não esqueça, a história é o que mais a gente busca. Então, não só nós, mas todos os players estão atrás de boas histórias, porque o público também quer boas histórias. E a história é o que é relevante para todo mundo. Tem muita gente que fica com medo de dar esse spoiler, dizer o final, mas como é que a gente vai se comprometer com o projeto sem saber o final dele, sem saber o desfecho dessa história? Então, é importante mesmo você ter um poder de síntese muito grande, porque você tem 20 minutos para falar de um projeto que às vezes você está 2 anos, 5 anos, 10 anos envolvido. E é importante que você tenha a sua logline, né? Essa história muito bem desenhada, do começo ao fim, para você falar e que essa história seja forte, que essa história seja relevante, né? A gente tem aí um mercado com muitos filmes entrando em cartaz, entrando nas plataformas todos os dias. E o que é relevante para as pessoas assistirem? Eu acho que essa é a grande palavra da vez, né? Relevância. Relevância. E uma questão assim que eu sempre olho e sempre busco é a verdade, é o motivo de você estar querendo fazer e contar essa história. Então nunca se esqueça de dizer o motivo. Porque a intenção é a verdade, né, do projeto. Sim, acho que é importante você ter claro para você o que te motiva a fazer a contar essa história, né? Vai te motivar por muito tempo. É importante que todo mundo entenda por quê que é importante para você essa história, por que é importante você contar essa história. E aí você fala, Gel e Paula, achei o distribuidor. E agora? Eba! E agora? Bom, agora eu achei o distribuidor, eu tenho uma boa história que vai dar um lindo filme. O que falta? Bom, vai depender, claro, de cada distribuidor, cada um tem um perfil, mas na Olhar a gente gosta de trabalhar junto com o produtor nos planejamentos de como distribuir esse filme. Então a gente vai entender como que a gente vai construir essa carreira do filme, a gente pensa junto quais os festivais têm esse perfil de público do filme, porque no final das contas o festival pra gente é uma ferramenta de chegar no público, né? Da gente começar esse desenho de audiência. É quase como se fosse um público teste, o primeiro público teste ali do filme, se ele não tem dinheiro para fazer um focus group de teste ali do filme. Mas a gente planeja essa carreira, por onde que ele vai passar, em quais canais a gente vai mirar, como que a gente vai
fazer esse filme chegar nas pessoas, né? É isso que é o tal do desenho de audiência, é desenhar o caminho desse filme chegar em você. Sim, o festival, enfim, é a primeira janela de um filme, né? E é uma importante janela porque também, além de você acessar o público, você também acessa a crítica. Então aí você vai entender também como esse filme vai ser recepcionado aí, pela crítica especializada, né? E isso acaba sendo importante lá na frente do filme, na carreira, né, do filme, porque ali você vai entender como construir esse desenho de audiência, como construir esse lançamento do filme nas salas de cinemas. É claro que se você tiver um filme que, enfim, foi bem recebido pela crítica, ele tem um desenho artístico, enfim, você vai para um estilo de sala, né, salas de arte. Agora, se você já tem um filme que ganhou muito prêmios de público, aí você já entende que é um filme mais comercial, um filme mais aberto. E isso tudo a gente vai construindo junto, entendendo também quanto dinheiro a gente tem para lançar, quanto esse dinheiro, até onde esse dinheiro deixa a gente ter fôlego para ir, porque tem várias siglas e rubricas para a gente falar disso quando a gente vai entrar na distribuição propriamente dita, né? Mas é importante também falar que filme que não vai para festival a gente distribui também, porque o importante para o filme é chegar no público, né? Não importa se o festival acolheu ele ou não. É claro, é sempre o desejo, né, o objetivo, acho, do diretor é que o filme percorra esses festivais internacionais, esses festivais nacionais, né? Mas é claro que tem muitos filmes que, enfim, às vezes no desenho de lançamento dele você entende que ele precisa, às vezes, passar por 2 festivais, às vezes ele não passou por nenhum festival, isso não significa que ele não vai ser bem recebido pela crítica também. Enfim, é aquilo também que eu sempre digo, o filme é o filme, cada filme tem sua história. E quando você lança o seu filme no mercado, nos festivais, enfim, ele está pronto e saiu para o mundo, ele tem a sua própria história. Então, assim, isso é mérito do filme, isso não é mérito nem do distribuidor, nem mérito do diretor, é mérito do próprio filme. Se ele conversa com o público, se ele vai conversar melhor com a crítica, se ele vai conversar com os dois ao mesmo tempo. Eu acho que a gente tem que ter em mente que, às vezes, o filme também ele é um fruto do momento que a gente vive. Então, às vezes você fez uma obra muito boa, mas muitos anos antes, ou fez um filme que conversa muito com o momento de 2 anos atrás. Então é importante sempre você estar exercitando esse pensamento do que vai ser relevante de quando a minha obra ficar pronta, do que vai estar ali quente no momento, porque isso é essencial na distribuição, né? Então hoje, nos últimos anos, a gente teve filmes que foram muito bem-sucedidos exatamente por terem saído no momento certo. Mas isso não significa que seu filme tem que esperar pelo momento certo. A gente vai construir juntos uma estratégia para que isso aconteça, né? Para que ele aconteça. É isso. É isso.